Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos caminhando já há algumas semanas na exposição dessa carta e, se Deus assim nos permitir, hoje nós teremos o nosso penúltimo sermão. Estamos concluindo um objetivo que foi dado pelo próprio apóstolo Paulo. Se os irmãos observarem, na conclusão, que será tratada na próxima semana, se Deus assim permitir, pelo licenciado Vitor, o verso 27 do capítulo 5 diz: "Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos." Nós estamos cumprindo o propósito estabelecido por Paulo ao escrever esta carta, que ela fosse toda lida à igreja. E nós não estamos apenas lendo, mas estamos estudando texto a texto, porção a porção, semana após semana, em obediência também à ordem do apóstolo Paulo, para que nós sejamos edificados por essa porção. O texto de hoje, meus irmãos, será uma continuação do que nós vimos na semana passada. Nós vamos ler toda a porção, capítulo 5, de 12 a 22, mas nós observaremos apenas os versos 16 a 22, uma vez que na semana passada nós tratamos de 12 a 15. Então, o texto de hoje, Tessalonicenses, em sua primeira carta, capítulo 5, de 12 a 22, porém o nosso objetivo será expor os versos 16 até o 22. Então, façamos a leitura a partir do verso 12, dessa que é a palavra de Deus, que nos diz assim: "Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal." Vamos orar mais uma vez. Pai, nós suplicamos que a porção lida encontre um coração preparado pelo Senhor, para que essa palavra habite ricamente em nossos corações. E entendamos, ó Deus, a mudança que o Senhor quer operar em nossa vida nessa noite. Foi o Senhor quem inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta carta a esta igreja em Tessalônica, e foi o Senhor quem preservou essa carta para abençoar não apenas a igreja em Tessalônica, mas todos os crentes de todas as épocas. Estamos nós aqui, ó Deus, milhares de anos depois da sua escrita, mas certos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Assim, então, ensina-nos, ó Deus, por esta porção. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós falamos na semana passada, esta penúltima sessão desta carta parece uma mistura de várias instruções finais que aparentemente sugerem estar desconectadas. Estar alegre sempre, evitar que alguém retribua o mal com o mal, agradeça ao Senhor em toda circunstância, não despreze profecia, não apague o espírito, como se Paulo estivesse então com uma metralhadora de últimas instruções disparando sobre os seus leitores, como se supostamente ele não tivesse mais tempo, ou o papel da carta em que ele escreveu estivesse ali no fim, e ele tivesse então as últimas palavras, os últimos espaços possíveis para falar de coisas importantes. Pode ser que seja assim a sua leitura dessa carta. Mas não é assim que Deus trata as coisas, meus irmãos. Nós vimos que, na semana passada, esse texto diz respeito a compromissos que nós temos coletivamente. Lembremos que esta carta trabalha não apenas aspectos individuais, mas, acima de tudo, aspectos coletivos. A maneira como a igreja deve se relacionar para com os seus líderes, para consigo e agora para com Deus.
Foi isso que nós vimos na semana passada, as responsabilidades para termos relacionamentos saudáveis. Quais são as responsabilidades? Nós vimos na semana passada que nós temos responsabilidades da igreja para com seus líderes, e o texto fala que nós devemos amar e reconhecer aqueles que trabalham entre nós. E nós vimos então que esses que trabalham entre nós claramente não são apenas pastor, presbítero, diácono. Nós temos uma série de pessoas que trabalham que nós não vemos. Aqueles irmãos que não aparecem, aqueles irmãos que estão nos bastidores, que se dedicam para o funcionamento da casa do Senhor. E o nosso papel é reconhecer em amor e em alta consideração aqueles que trabalham para Deus. Mas nós vimos também que nós temos uma segunda responsabilidade, que é entre nós. Atender às necessidades espirituais. O texto fala que os preguiçosos, ou seja, aqueles que não servem ao Senhor, devem ser admoestados. Os desanimados devem ser encorajados. Os fracos devem ser amparados. Todos nós devemos ser pacientes e devemos evitar retribuir o mal com o mal. Então nós aprendemos que os nossos relacionamentos dentro da nossa comunidade cristã devem ser permeados por algumas dessas responsabilidades. Hoje nós veremos do nosso relacionamento para com Deus. Quais são as nossas responsabilidades que, como crentes, devemos responder em meio às dificuldades que nós enfrentamos nessa vida em nossa relação com Deus. Por isso que o tema da nossa mensagem é: quais são as suas responsabilidades para termos, quais são as nossas responsabilidades para termos um relacionamento saudável com Deus. Nós vimos na semana passada as responsabilidades para termos um relacionamento na igreja, agora nós veremos com o nosso Senhor. Veremos isso sobre essa perspectiva coletiva que o apóstolo Paulo nos diz. E nós temos então, nesse texto, duas partes, duas verdades que nos ajudam a entender quais são as nossas responsabilidades. Primeiro, as nossas responsabilidades são congregacionais para com Deus. É isso que esse texto quer nos ensinar nos versos 16 a 18, que nos dizem assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Nós vamos perceber, meus irmãos, que nós temos na linguagem do apóstolo Paulo ordens que são dadas não apenas a indivíduos, mas para um corpo, para a coletividade da igreja. Então Paulo está instruindo aqui, considerando a nossa relação não apenas entre nós, mas agora a nossa relação para com o nosso Senhor. Veja, no capítulo 4, verso 3, Paulo estabeleceu que a santidade é a vontade de Deus para a igreja. Qual é a conduta que o Senhor estabeleceu como sua vontade clara para o seu povo? Santidade. Esta é a vontade de Deus. Paulo agora retoma o assunto da vontade de Deus, mostrando que o Senhor, dentro da sua vontade, além de exigir a santidade da sua igreja, ele exige mais 3 compromissos. E quais são esses 3 compromissos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, através de 3 comandos, 3 ordens, 3 imperativos, Paulo está conectando a vontade do Senhor através dessas 3 expressões. O que Deus quer de você nessa noite? Você deve entender claramente isso. Deus quer que você regozije-se sempre, ore sem cessar, e em tudo dê graça, porque esta é a vontade. Então, qual é a vontade? Deus está deixando muito claro aqui que são esses 3 compromissos. Então, o que significa na prática essas 3 ordens que Deus está te dando nesse momento, nessa noite? Veja, primeiro ele fala: regozijai-vos sempre. Perceba que a ideia de regozijar exige uma perenidade, uma continuidade. Agora, pense comigo. Regozijar-se sempre, que Deus ordena, Deus não está nos dando uma alternativa, uma possibilidade, mas o que nós temos aqui pela linguagem é um comando, é um mandamento, é uma ordem. Então, regozijar-se seria estar sempre sorrindo? Você acredita que Deus está dizendo: olha, é para vocês como crentes, coletivamente, estarem sempre bobos, alegres, sorrindo ao vento? É possível, meus irmãos, respondam com sinceridade no coração de vocês, acordarmos todos os dias e 24 horas desfrutarmos de um estado de espírito continuamente alegre? Você sabe que não. Você sabe que tem momentos que você não consegue
sentir alegria, experimentar alegria. Então, o que nós podemos observar é que Paulo não está falando sobre experimentar alegria sempre. A expressão utilizada por Paulo não é sobre experimentar, mas é como expressar alegria. Veja como muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e chegamos a conclusões equivocadas. Nós lemos e pensamos, regozijai-vos sempre. Então é como se Deus estivesse dando uma ordem que, olha, meu filho morreu, minha avó adoeceu, eu perdi o meu emprego, todas as coisas ruins estão acontecendo e eu devo estar feliz sempre. Nós sabemos que na prática não funciona, a coisa não é bem assim. É como se nós estivéssemos sempre nos sentindo então devedores. Não consigo cumprir essa ordem do Senhor de estar sempre sorrindo, de forma estoica, boba, as coisas estão desmoronando e eu estou aqui sempre alegre. Não, meus irmãos, isso não condiz com a própria Escritura. A Escritura diz que tem momentos que nós vamos chorar com os que choram. Você não vai chegar para uma pessoa que está enlutada, chorando e dizer, olha, regozije-se sempre, porque esta é a vontade do Senhor. Você sabe que não funciona assim, nem para contigo, muito menos para com o seu irmão. Então, Paulo não está falando de um estado emocional. Paulo está falando de um modo de vida, que não diz respeito apenas às suas emoções, mas diz respeito às suas atitudes. Sobretudo, atitudes em relação à adoração. Então nós temos que lembrar que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja. Paulo está falando de problemas coletivos. Paulo está tratando de uma igreja que estava tentada a se reunir para adorar e não conjugar a alegria nessa atividade cultica. Então não é um apelo açucarado para se mostrar uma pessoa feliz em meio às dificuldades. Não. Aqui nós estamos diante de uma igreja que está passando por severas dificuldades por causa da sua fé em Cristo. O próprio Paulo saiu foragido dessa cidade, porque ele se sentia ameaçado pela pregação do Evangelho. Então, a vontade de Deus para aquela comunidade de crentes perseguidos, de crentes que estavam tendo prejuízos por professarem a sua fé, por serem honestos na sua comunidade, tanto quanto a indivíduos quanto a coletividade, a vontade do Senhor é que, quando eles se reunirem para adorar, eles exaltem ao Senhor com alegria, tendo o Senhor Jesus Cristo como foco da sua vida. Eles terão sempre motivos para se reunir coletivamente com alegria. Portanto, a ordem é, alegrem-se sempre. Vocês devem se alegrar. Veja, nós devemos nos alegrar quando nós nos reunimos. Essa é uma ordem coletiva. Eu sei que nós podemos chegar na igreja enlutados, passando por diversos problemas, passando por diversas dificuldades. Pode ser que naquele dia do Senhor, ou hoje, que é o dia do Senhor, você se apresente ao Senhor emocionalmente abalado, triste, afetado. Mas perceba que você deve encontrar um ambiente onde a coletividade é um ambiente de alegria. Você, como indivíduo, então, deve perceber que esse ambiente de alegria não diz respeito às afeições, às emoções das pessoas que se encontram nesse ambiente, mas porque o foco da nossa adoração, o foco do nosso encontro, é movido pela alegria que nós temos, com base naquilo que o Senhor fez por nós. E então, quando você se depara com a atmosfera de uma comunidade, de uma igreja, que adora ao Senhor apesar das circunstâncias, que adora ao Senhor muitas vezes sem uma perspectiva de emprego, que adora ao Senhor sem uma perspectiva de resolução dos seus problemas, que adora ao Senhor a despeito das dificuldades que todos nós enfrentamos na nossa vida, nós somos movidos a entrar nessa atmosfera, dentro dessa comunidade, e nos alegrar também no Senhor. Então, o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que é inconcebível adorarmos ao Senhor sem essa alegria coletiva. E essa alegria coletiva é aquela alegria que vai transformar a nossa falta de alegria individual. Paulo está dizendo que essa deve ser uma marca da igreja. É por isso que, se você se sente triste, abatido, desanimado, ao invés de ficar prostrado em sua casa dizendo, olha, eu não estou em condições de adorar o Senhor, você deve pensar justamente o contrário. É lá que eu vou encontrar uma comunidade onde a coletividade suplanta a minha individualidade, onde a alegria de adorarmos ao Senhor, que é ultra circunstancial, é maior do que a minha tristeza, ou talvez até a minha indisposição
de emocionalmente triste, adorar ao Senhor. Então a ordem do apóstolo Paulo é entendermos que a igreja deve ser esse ambiente de regozijo, não estoico, não tolo, não bobo, não inútil, mas é uma alegria por causa daquilo que o Senhor fez por nós, por causa da certeza que Jesus Cristo vai voltar e resgatar a sua igreja. Portanto, com base naquilo que Cristo fez por nós e naquilo que Cristo fará por nós, sim, nós temos motivos para adorar ao Senhor com alegria. Nós podemos chorar pelas nossas dores, pelas nossas tristezas, pelos nossos sofrimentos, mas ainda assim nós poderemos adorar ao Senhor com alegria, com base no que Ele fez, com base no que Ele tem feito, com base no que Ele fará em nós e por nós. Deus nunca deixará o seu povo desprovido do combustível da alegria, porque Ele sempre mostrará o quanto nós somos dependentes, o quanto nós aguardamos a redenção de Cristo, que é o ápice da nossa vida, o encontro com o nosso Salvador. Então a ordem do apóstolo Paulo é dirigida para a coletividade, regozijai-vos sempre. Mas há uma segunda ordem que é orai sem cessar. Devemos deixar muito claro também que, embora esse texto fala de individualidade, que a nossa oração deve ser constante em relação ao Senhor, quando Paulo exorta aos Tessalonicenses como igreja a orar, Paulo está dando conselhos tanto daquilo que ele é modelo, quanto daquilo que ele espera para a igreja de Cristo. Esse mesmo encorajamento à oração aparece em várias cartas. Nós lemos em Filipenses capítulo 4, e naquele capítulo Paulo está encorajando a sua igreja a orar sem cessar, em continuar a sua vida em constante oração. Ele escreve aos romanos que eles devem ser perseverantes na oração. Ou seja, a oração contínua é um lembrete contínuo de que nós somos filhos dependentes do nosso Pai, que nós somos totalmente carentes do nosso Senhor e que precisamos do Senhor para todas as coisas. Então, orar sem cessar é uma declaração da nossa incompetência, é uma declaração da nossa fragilidade, é uma declaração da nossa incapacidade de conseguir viver sozinhos, sem o nosso Deus. Por isso, então, que devemos nos regozijar no Senhor, devemos orar continuamente, mas nós devemos também, por fim, dar graças ao Senhor em tudo. Essa é a terceira ordem que nós encontramos no verso 17. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Por quê? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A igreja vai sempre encontrar motivos para se alegrar, sempre encontrar motivos para orar e sempre encontrar motivos para agradecer. O princípio do apóstolo Paulo é esse. Talvez você como indivíduo pense, hoje eu não tenho o que agradecer. Só aconteceu coisa errada no meu dia. Pneu furou, comida queimou, meus filhos brigaram, vim para a igreja num ambiente terrível, não tenho do que agradecer ao Senhor. Veja que o apóstolo Paulo não fala por tudo, mas em tudo. Vejamos o que nós temos como diferença. A ideia de dar graças ao Senhor em tudo é um mandamento que nós encontramos em todo o Novo Testamento. Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios. E esse mandamento de se alegrar, dar graças, e agora orar e agora dar graças, está enraizado, meus irmãos, somente na compreensão que nós temos acerca do nosso Deus. Quando nós somos chamados a nos alegrar, orar e dar graças, Paulo está dizendo que nós não devemos procurar motivos em nossas vidas para fazer tais coisas, mas em Deus. Quando nós encontramos os motivos no Senhor, quando nós buscamos os motivos no Senhor, nós estaremos continuamente alegres. Nós estaremos orando continuamente, em comunhão com esse Senhor e dando graças ao Senhor. Paulo estava convencido, e ele falou isso aos romanos. Observe lá em Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava convencido de que toda circunstância, absolutamente toda circunstância, Deus está trabalhando em favor do seu povo. E tudo isso está cooperando para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, é o que diz o verso 29. Todas as coisas cooperam para o bem, porquanto ao que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que nós sejamos parecidos com Cristo, todas as coisas cooperam. E é por isso então que nós podemos dar graças em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Obviamente você não vai agradecer pelas coisas que aparentemente sugerem-se más em sua vida.
Morte, tristezas, lutos, são circunstâncias que naturalmente nós não agradecemos por elas. Mas o apóstolo Paulo quer que você agradeça enquanto você experimentá-las. Faz toda a diferença você agradecer em tudo e não por tudo. Por tudo, meus irmãos, seria uma forma cínica de encarar a vida. Seria uma forma até mesmo desrespeitosa de nos apresentarmos diante do Senhor. Mas quando nós encontramos, meus irmãos, não nas circunstâncias, mas em Deus, o motivo pelo qual nós devemos alegrar-nos, orarmos e dar graças ao Senhor, nós conseguiremos cumprir essa primeira responsabilidade do relacionamento congregacional que nós temos com o Senhor. Mas esse texto caminha, meus irmãos, para uma outra responsabilidade. A segunda e última responsabilidade que nós temos são responsabilidades congregacionais para com o Espírito de Deus. Essa é uma das questões importantes de se pregar em série, porque nós não escolhemos o texto que nós vamos pregar. É o texto que vem na sequência. São textos difíceis, muitas vezes, que nós não temos como pular. Eu não posso simplesmente chegar aqui, olha, meus irmãos, eu vou pular o texto aqui do capítulo 5, porque é muito complicado, vou ali para o capítulo 4. Não, nós temos que ler toda a carta e temos que pregar toda a carta. Aqui nós encontramos, então, algo que parece ser muito complexo para os nossos dias, mas o princípio que Paulo nos ensina aqui é um princípio muito simples, mas que precisa ser bem verificado. Veja, quais são as responsabilidades congregacionais que nós temos para com o Espírito? Dificilmente nós falamos sobre isso. Nós pensamos em responsabilidades para com Deus, para com Jesus, falamos para com os nossos irmãos, mas esse texto quer que você se lembre que você tem responsabilidades congregacionais, coletivas, com o Espírito Santo de Deus. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nesta implicação. Eu tenho responsabilidade congregacional. Essa igreja tem um compromisso que precisa ser cumprido, que foi registrado explicitamente, intencionalmente, em seu relacionamento para com Deus Espírito Santo. É isso que Paulo está nos dizendo. Veja, meus irmãos, a partir do verso 19 até o verso 22, nós encontramos essas responsabilidades que a igreja tem com o Espírito de Deus. Quais são? Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. As ordens que o apóstolo Paulo nos dá agora são divididas em dois conjuntos. Então, nesses conjuntos nós encontramos a estrutura da nossa responsabilidade com o Espírito Santo. Primeiro ele diz o seguinte, olha, não apagueis o Espírito e não desprezeis as profecias. Então ele apresenta por forma de negativos, olha, não apague o Espírito e não despreze. E agora ele traz uma implicação, como se Paulo estivesse dizendo, olha, em vez disso, ou portanto, julgue todas as coisas, retende o que é bom, e abstenha-se de toda forma de mal. Então nós devemos encontrar uma conexão que numa primeira leitura parece que o texto está bem solto. Mas Paulo está conectando os versos 19 e 20 como uma ordem e os versos 21 e 22 como uma consequência de se seguir essa ordem. Então qual é a ordem? Tenha o cuidado da sua responsabilidade para com o Espírito Santo. Qual é? Não apagar o Espírito e não desprezar as profecias. Em vez disso, ou com isso, já que você não vai apagar o Espírito e não desprezar a profecia, julgue todas as coisas, retenha o que é bom e abstenha-se de toda forma de mal. Então aí, só com essa leitura, nós já começamos a perceber a conexão desse texto. Mas talvez surja a dúvida então. Pastor, o que seria apagar o Espírito ou desprezar as profecias? Aqui nós encontramos um grande dilema. Porque nós temos pelo menos duas grandes perspectivas aqui, ou as principais perspectivas aqui nós poderíamos dividir em duas. Como se Paulo estivesse focando em manifestações espirituais sobrenaturais, como por exemplo profecias de coisas misteriosas que poderiam estar sendo utilizadas na igreja em Tessalônica, como se, por exemplo, houvesse uma relação em não apagar o Espírito com respeito a não desprezar essas profecias, ou se Paulo está falando sobre profecias numa ótica que nós entendemos sobre todo o Novo Testamento. O profeta não é apenas alguém que prediz alguma coisa, anuncia algo que vai acontecer no futuro. Mas, biblicamente, um profeta é uma pessoa que é boca de Deus. É uma pessoa que traz ao povo aquilo que Deus revelou para a edificação desse povo. Então,
como que nós podemos caminhar com esse texto? O que seria uma profecia para Paulo? À luz da Escritura, daquilo que Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, nós encontramos Paulo ensinando aos Coríntios com respeito ao dom da profecia, e através de outros textos, nós seguimos a linha de que profecias são mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, que são compreensíveis, transmitidas oralmente para toda a igreja, com o objetivo de edificar o povo do Senhor. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que profecias cumprem uma função de edificar o povo. Elas são transmitidas oralmente a este povo, onde o povo está reunido para ouvir essa palavra do Senhor. Isso é muito diferente, meus irmãos, da forma como a maioria, sobretudo no evangelicalismo brasileiro, entende como profecia. A maioria no evangelicalismo brasileiro entende profecia como um mistério que Deus revelou sobrenaturalmente apenas o profeta, e o profeta é o único que pode fazer a ponte entre Deus e a pessoa. É aquela pessoa que muitas vezes se apresenta, olha, eis que te digo, olha, Deus me mandou dizer a você, olha, o que Deus tem para você, Ele me revelou, e que faz com que a gente pergunte, por que Deus não falou então diretamente comigo, mas apenas através de você? O que você tem de mais? Não, porque eu sou profeta. Então nós temos que criar os critérios que a Escritura estabelece para verificar se ele é um profeta ou não. E o primeiro critério, meus irmãos, é o seguinte: se a profecia não se cumprir, o profeta tem que ser apedrejado. Qual profeta aceitaria colocar-se, diante desse primeiro teste? Se aquilo que ele prediz, supostamente da parte de Deus, não se cumprir, que ele seja apedrejado perante toda a congregação. Ele aceita esse teste? Veja, nós cremos, meus irmãos, pela teologia do Novo Testamento, pela ideia de que o Senhor estava revelando a pessoa de Cristo, e depois nós encontramos os registros inspirados pelo Espírito Santo, que um profeta, biblicamente, é aquele que fala da parte do Senhor. As profecias na teologia do Novo Testamento são as mensagens dadas por Deus ao seu povo. Deus falando ao seu povo por meio de algo que já foi revelado, e não por meio de algo que é oculto, onde supostamente aquele ser iluminado teria apenas ele acesso à mente do Senhor. Nós cremos, meus irmãos, que profecia, na verdade, é o entendimento que um homem usado por Deus traz acerca da palavra do Senhor. Um profeta, na Nova Aliança, é aquele que pega a revelação que já foi dada, que aponta para Cristo, e se apresenta como um instrumento nas mãos do Senhor para ser boca de Deus ao povo. E é por isso que o povo precisa avaliar. Esse texto fala sobre a avaliação que precisa ser feita para ver se aquilo que aquela pessoa está dizendo-se como um profeta do Senhor, de fato é aquilo que está na palavra de Deus. Porque se uma pessoa chega e diz, olha, eis que te digo, Deus mandou eu te dizer que vai acontecer isso e isso na sua vida, com que critério você vai avaliar aquilo que aquela pessoa está dizendo? Mas se uma pessoa diz, olha, eu sou um profeta de Deus e eu vim aqui pregar a palavra de Deus, você vai olhar a palavra de Deus, vai ouvir o que aquela pessoa está dizendo e você vai ter fundamento para dizer, isso é de Deus ou isso não é de Deus. Basicamente, meus irmãos, é isso que esse texto quer que nós entendamos em nossos dias. No Novo Testamento, a profecia passou a ter um caráter instrutivo. Profetizar é o mesmo que pregar. Não é um aspecto meramente preditivo, uma previsão daquilo que vai acontecer que somente uma pessoa sabe. Não, profeta é aquele que fala da parte de Deus, chamado por Deus, para ser boca de Deus, para instruir o povo, para edificar o povo, e não para ficar dando profecias do futuro da pessoa, anunciando aquilo que vai acontecer no futuro de uma pessoa. Isso não é a profecia sobre a nova aliança. Um profeta não é aquele que tem conhecimentos secretos que somente Deus revelou a ele. O profeta é aquele que tem um conhecimento que foi revelado a todos. Ele é usado por Deus para pegar esse conhecimento que é dado a todos e entregar ao coração da igreja de Cristo. Então, um profeta é aquele que se apresenta para estudar a revelação de Deus, toda a revelação de Deus, e ser um instrumento de Deus para a edificação do povo de Deus. Esse é o profeta na nova aliança. Então, o que significaria não desprezar as profecias? Não desprezar as profecias pode significar o cuidado que nós devemos ter, tanto com aqueles crentes que sofreram abusos numa vida cristã pregressa, através de falsos profetas, aqueles falsos profetas que disseram que ia acontecer isso e aquilo na sua vida, sabe? Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar aquele emprego, aquela pessoa vai se casar com você, isso vai acontecer. E nada daquilo aconteceu. Isso gera em algumas pessoas uma decepção tão grande,
tão profunda que faz com que essas pessoas se tornem desigrejadas. Pessoas que se decepcionam com a liderança que promete mundos e fundos se você fizer aquilo, e geralmente o aquilo envolve dinheiro, né? Se você semear, se você tiver fé, se você entregar tudo ao Senhor, se você ofertar de uma determinada quantia, um determinado valor. E às vezes as pessoas fazem isso e acabam não recebendo aquilo que supostamente foi prometido pelo profeta. E o que elas fazem? Elas se decepcionam com Deus. E começam a pensar que a vida cristã, uma vida com Deus, não tem muito sentido assim. E essas pessoas passam a desprezar a ideia de que Deus fala com o seu povo, mas não naqueles termos onde falsos mestres se apresentam para dizer que eles são boca de Deus. Então, não desprezar as profecias pode ser também para pessoas que sofreram abusos no passado em sua vida cristã, que foram alvos de falsas profecias que não se cumpriram e talvez não acreditem mais em manifestações, em poder do Espírito falando aos nossos corações. Nós precisamos crer que Deus continua falando por meio da sua palavra. Deus continua falando em seu coração por meio do seu Espírito. E nós não podemos desprezar esta manifestação do Espírito Santo, o poder de Deus pela pregação da palavra. Pessoas que sofreram no passado, pessoas que perderam qualquer tipo de crédito em relação à Igreja de Cristo, que se encontram decepcionadas porque homens fragilizaram a sua fé, a sua crença no Senhor, não devem desprezar que o Espírito Santo fala em nossos dias. Então há um aspecto relacionado a abusos, há um aspecto também relacionado às prevenções. De forma preventiva, nós também devemos entender que nós não devemos desprezar o Espírito. Como, meus irmãos? Nós não podemos desprezar o ato de Deus falar ao seu povo. Os momentos mais importantes da nossa vida é quando a palavra de Deus está sendo lida e explicada. Esse momento da pregação, é o momento que nós não devemos, meus irmãos, pensar na morte da bezerra. É o momento que nós não devemos pegar o nosso WhatsApp, o nosso celular para ver como é que está o resultado do Campeonato Brasileiro. É o momento onde nós devemos fazer aqueles pensamentos mais intrusivos possíveis que por vezes querem levar a nossa mente para distante do Senhor. É aquele momento em que o cansaço por vezes quer nos vencer e fazer com que aquele almoço mais pesado de domingo nos leve a um sono mais profundo. É aquele momento quando nós muitas vezes pensamos duas vezes se nós vamos à igreja ou não, seja porque nós recebemos uma visita, seja porque a semana foi muito agitada e nós estamos cansados, seja porque nós estamos com uma pequena dor, uma pequena dificuldade, que aquilo já seria o motivo, seja porque você está chateado com alguém da igreja. Isso é desprezar o Espírito. Pense quantas e quantas oportunidades você não consegue mensurar. Eu digo isso categoricamente, você não consegue medir quantas oportunidades você já perdeu por faltar uma escola dominical por um motivo banal. Por faltar um culto ao Senhor por um motivo banal, um motivo injustificado, um motivo ilegítimo, por um deslize seu. Talvez tenha sido naquele dia que você faltou, que você deixou de receber uma lição das mais importantes para a sua vida. E eu te digo, você não tem como mensurar isso. Quem não estava, perdeu. Ah, pastor, mas nós temos as tecnologias. A nossa aula na escola dominical fica salva, o culto é transmitido. E nós sabemos, não é a mesma coisa. Você não consegue participar da ceia virtualmente. Você não consegue dar um abraço no seu irmão cantando uma bênção antiga virtualmente. Este é um paliativo para pessoas que não podem fisicamente estar presentes. Mas pergunte a esses irmãos. Uma das coisas que nós mais sentimos quando nós visitamos enfermos na nossa igreja, idosos na nossa igreja, é a saudade que esses irmãos têm. A vontade de virem à igreja nas condições que eles se encontram, mas eles não podem. E nós muitas vezes temos vida, saúde, força e vigor. E desprezamos o Espírito, por quê? Porque não participamos. Por algum capricho ilegítimo, por alguma justificativa infundada, nós por vezes desprezamos o Espírito. É assim que nós devemos encarar, quando nós perdemos as oportunidades onde a palavra está sendo exposta. Nós estamos desprezando o Espírito Santo. Nós estamos desprezando o ensino da palavra de Deus. Então, essas duas ordens estão conectadas. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Quando nós voltamos as nossas costas contra o ensino que é da palavra de Deus dado à igreja de Cristo. E qual é a solução? Qual é a solução para lidarmos com esse dilema? O fato de que nós temos falsos mestres, o fato de que nós temos falsos profetas, o fato de que nós temos bons mestres,
o fato de nós termos profetas, daqueles que falam da boca de Deus a partir da palavra de Deus, como que nós conseguimos diferenciar o que é bom e o que não é bom? Então Paulo traz essa conclusão. A solução adequada é reter apenas o que é bom, depois de você julgar estas coisas. Observe então que é isso que ele nos mostra no verso 21. Julgai todas as coisas. Há um portanto aqui, meus irmãos. Portanto, então, logicamente, não literalmente, mas a consequência é então julguem todas as coisas. É possível que muitos tessalonicenses sofressem com abusos de falsos mestres, que ensinaram de forma equivocada com respeito à vinda do Senhor Jesus, com respeito ao trabalho. Vocês não precisam mais trabalhar, já que Jesus está vindo, vocês podem descansar. Talvez eles estivessem decepcionados porque falsos profetas pregavam ali em Tessalônica, e Paulo está dizendo, olha, não desprezem todos os profetas. Não desprezem o Espírito Santo. Mas sabe o que vocês devem fazer? Julguem todas as coisas. Mas eu tenho um pastor que fala muito ao meu coração. Esse pastor eu posso ouvir o que ele quiser falar e eu recebo inquestionavelmente tudo o que ele disser. Paulo vai dizer, julguem todas as coisas. Veja, o pastor pode ser a pessoa mais querida, mais confiável, mas ele ainda assim é um pecador. Nós não podemos entender que aquilo que é dito por um líder, seja ele pastor, presbítero, diácono, é lei. Nós precisamos julgar todas as coisas e reter. Saber se de fato aquilo que ele está dizendo condiz com a palavra de Deus ou não. O nosso desejo, meus irmãos, é como diz João Calvino, eu nunca distorci conscientemente a palavra de Deus. Mas é possível que na nossa vida, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, em nossa pecaminosidade, erremos. Não conscientemente, mas nós precisaremos que pessoas nos apontem o caminho e nos mostrem, olha, essa não é a compreensão mais profunda da palavra de Deus. E então nós temos que nos retratar, voltar ao púlpito e dizer, meus irmãos, eu errei. Por isso que nós precisamos aprender a reter as coisas, julgar todas as coisas. Por isso que Paulo diz, julguem todas as coisas. Não julguem só de determinadas tradições, não julguem só de determinados pastores, julguem todas as coisas. Ponham tudo à prova. Literalmente Paulo está dizendo isso. Ponham tudo à prova. À prova do quê? A prova da palavra de Deus. Então Paulo estabelece um cuidadoso equilíbrio aqui. Uma vez que homens se levantam para dizer que são profetas, homens se levantam para pregar a palavra, vocês não devem simplesmente desprezar todos eles. Porque por meio de homens o Espírito Santo está falando. Mas vocês também não devem aceitar tudo cegamente, só porque alguém afirma ser um líder espiritual. O que é que você deve fazer? Submeta à prova. Isso não vai machucar o pastor. Podem ficar tranquilos, isso não vai machucar um líder correto. Se você perguntar, pastor, qual é o fundamento bíblico? Pastor, qual é a base bíblica? Pastor, qual é o argumento bíblico? Se ele for um verdadeiro pastor, ele vai estudar e ele vai mostrar. E se não tiver fundamento, ele vai dizer, não tem, e eu preciso rever os meus pensamentos. Veja, uma vez que a profecia é colocada à prova, você pode reter o que é bom. Esse é o passo. A retenção só é feita depois do julgamento. O problema é que nós vivemos em um país que muitas vezes as pessoas confiam cegamente e retêm tudo antes do julgamento, apenas porque confiam, gostam, são satisfeitas por aquele líder ou por aquela determinada denominação. Meus irmãos, nós estamos falando isso para todos, indistintamente. As profecias, os ensinos da palavra de Deus só passam nos testes se elas de fato tiverem ressonância na palavra de Deus. Por outro lado, qualquer profecia que não passe nesse processo de teste não é do Espírito Santo. E você pode reprovar tranquilamente. A palavra utilizada por Paulo aqui, abstende-vos de toda forma de mal, é a mesma palavra que ele utiliza com respeito à imoralidade sexual no capítulo 4, que foi ensinado pelo licenciado Vitor. A igreja deve se abster da imoralidade. Paulo está dizendo que a igreja também deve se abster daquele ensino que depois de um teste bíblico não é aprovado. Nós devemos ter o mesmo critério para com a imoralidade, com aquilo que não procede de Deus. Por isso que nós não flertamos com heresias, meus irmãos. Nós não devemos flertar com ministérios proféticos, heréticos. Mas a música é legal, mas a igreja é interessante, mas lá tem um cafezinho gostoso. Não, da mesma forma que nós devemos rejeitar
a imoralidade sexual, Paulo está dizendo que nós devemos rejeitar tudo aquilo que tem aparência de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. Pode até ser que o conteúdo, você consiga de alguma forma ali pensar, mas isso aqui não é de todo mal, mas tem uma forma de mal. Paulo está dizendo, olha, se já na sua forma, por fora, você já identifica como algo ruim, abstenha-se. Abstenha-se, porque no interior vai ser muito pior. Com isso, então, meus irmãos, nós terminamos essa penúltima parte, de entender que existem responsabilidades que são compartilhadas. Nós temos responsabilidades uns com os outros, para com os líderes, mas nós temos para com a igreja, para com Deus de forma congregacional, mas nós vimos que nós temos responsabilidades específicas para com o Espírito de Deus. Quando Paulo fala sobre estas responsabilidades, meus irmãos, nós pensamos no sentido em que nós, como povo de Deus, encaramos a exposição da Sagrada Escritura. Se nós realmente acreditamos que Deus fala aos nossos corações por meio da sua palavra, por meio daqueles que são boca do Senhor, nós precisamos aproveitar esses momentos. Nós precisamos conscientemente nos preparar para esses momentos. Nós não devemos permitir que nada prejudique estes momentos. Se você realmente está convicto de que Deus cuida do seu povo, de que Deus provê para o seu povo, de que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo, você deve obedecer às suas responsabilidades coletivas, que é agradecer em tudo, estar alegre em tudo e orar sem cessar ao Senhor. Portanto, o que nós precisamos observar, meus irmãos, não é apenas o caráter individual da nossa fé, mas o caráter coletivo da nossa fé. Se nós observarmos, meus irmãos, todos esses aspectos que nós vimos nessa noite, as responsabilidades para termos um relacionamento com Deus, que envolve responsabilidades congregacionais com Deus e responsabilidades congregacionais com o Espírito do Senhor, nós aproveitaremos o máximo daquilo que o Senhor quer que nós aproveitemos nessa vida cristã, eclesiástica, coletiva, que é o desejo dele para a nossa vida. Com essas responsabilidades assumidas, nós alcançaremos o benefício máximo no corpo de Cristo, na adoração local, enquanto o Senhor não voltar. Deus nos abençoe e nos ajude a assumirmos as responsabilidades que nós temos congregacionalmente para com Deus e para com o seu Espírito.